Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sábado, dia 8 de maio de 2021. Bom fim de semana para todos vocês. Estamos começando mais uma rapidinha com Luz Amorim aqui na sua página Vote. E hoje você vai refletir comigo. A carnificina que aconteceu lá em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, será que já foi o start para o golpe miliciano? Vamos refletir. Também, a palavra mais ouvida na CPI nessa semana foi, CPI do Covid, foi cloroquina. Cloroquina, pois é. Meu amigo Orlandi Cavalcante, lá de Cáceres, concordo com você, vou refletir com você também o seu pensamento. Educação no lixo. Nos últimos 17 anos, a menor verba, o menor orçamento para as universidades públicas do Brasil é a deste ano. E também a educação básica com menos recursos para o ano de 2021. Vamos refletir sobre isso, ok? Estamos colocando o dedo na ferida junto com você. Vem comigo. Por falar nisso, gente, olha, preciso que você acompanhe os nossos pensamentos aqui até o fim, né? Reflita com a gente, dá seu like, seu positivo, seu negativo, faça seu comentário. A página é Vote, V-O-O-T-I. Inscreva-se, traz mais gente, a página é sua também. Vem com a gente, tá bom? É muito importante que você confira conosco. Bom, gente, eu vou abrir o programa falando sempre sobre os números da pandemia. 2.217 mortes nas últimas 24 horas. Diminuiu um pouco, mas ainda é muito preocupante, né? E o Brasil atingiu, infelizmente, 419.393 pessoas morreram pelo Covid-19. Com certeza, nesta hora, já ultrapassamos as 420 mil mortes. Infelizmente. E aí, eu vou refletir com vocês o pensamento do meu amigo professor lá de Cáceres, Orlandi Cavalcante. Professor, um abraço. E ele, nas redes sociais e também no Facebook, eu sigo ele, colocou o pensamento que eu concordo. Vejam só, aquele que aposta na imunidade de rebanho e vai contra a vacina e todas as medidas protetivas, estimulando remédios ineficazes, só tem um nome: genocida. Quem é que tem feito isso no Brasil? Concordo com você, Orlandi, com certeza é uma tristeza. Imunidade de rebanho. Foi inclusive uma denúncia de uma autoridade lá de Manaus, o Amazonas, dizendo que o Bolsonaro e o Wilson Lima, eles combinaram de fazer uma espécie de um laboratório lá em Manaus pela imunidade de rebanho. Quer dizer, não vacina ninguém, deixa todo mundo trabalhar, não aplica nenhuma medida protetiva, não precisa usar nada. Quem se contaminar, se contamina, quem morrer, morreu, e deu no que deu, né? Um genocídio lá em Manaus também. Segundo informações do vice-governador do estado lá, que deverá ser convocado para a CPI, para depor. Ele fez essa denúncia, o vice-governador, que tanto o Bolsonaro quanto o Wilson Lima combinaram a imunidade de rebanho. A palavra mais ouvida na CPI da pandemia lá no Senado esta semana, a primeira semana de entrevistas, podemos dizer assim, foi a cloroquina. Cloroquina, vejam vocês, é a palavra que está em evidência lá, e todos os os ministros, todos estão debatendo essa palavra, cloroquina. Uma medicação que, segundo a ciência, é ineficaz. Os médicos, a maioria dos médicos, refutam esse tratamento. Mas o governo, segundo informações e os indícios mais claros possíveis, estimula cada vez mais, continua estimulando, principalmente o presidente Bolsonaro, a utilização da cloroquina. Gente, olha, um país que tem a educação jogada no lixo não pode ter um futuro muito brilhante. Concordam comigo? Educação sempre foi base para uma sociedade, para o desenvolvimento social, a educação. Mas vejam vocês esses dados, levantados com o orçamento proposto para este ano de 2021. O governo federal, o governo Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, as universidades públicas terão para 2021 o menor orçamento dos últimos 17 anos. O menor orçamento. É como se a gente regredisse no tempo e fosse lá para o início dos anos 2000, 2004, 2005... e o orçamento fosse previsto para as universidades daquela época. Pois é. Como que uma universidade vai investir na pesquisa, na extensão, né? Como que uma universidade vai poder incentivar, desenvolver ensino, pesquisa e extensão
para os seus acadêmicos, para os professores, no desenvolvimento intelectual. Infelizmente, é triste você ver a regressão para a educação no país. A educação superior. O ensino básico não vai ficar atrás. O que é pior, não vai ficar atrás. Só para vocês terem uma ideia, serão só 38% da verba de 2018. Se a gente comparar o dinheiro que vai ser encaminhado para a educação em 2021, é como se você tivesse 38% de 2018. Enfim, o que fazer? Como que você vai... E como se explicar? Como que se explica a diminuição de investimentos? Você vai desmontar a educação, você vai desmontar as universidades. As universidades vão chegar esse ano lá para o mês de setembro, não vai ter mais como pagar a conta de nada. Né? Não vai ter como desenvolver mais nada em suas academias, em suas instituições. Não tem como, é impossível. Sabe? Aí todos os reitores vão ter que fazer aquela caravana lá para Brasília pedindo mais recursos no MEC. E o que fazer? Não tem muito o que fazer. Reflitam o que está sendo feito com a educação e com o povo brasileiro, tanto nas universidades públicas quanto no ensino básico desse país. Para finalizar, é com muita tristeza, ainda não tinha falado sobre isso, mas agora eu vou falar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou ontem que foram 28 mortes na favela Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Naquela famigerada operação da Polícia Civil, com helicópteros, com carros blindados invadindo a comunidade repentinamente, e uma carnificina foi realizada lá na Jacarezinho. Sangue nas ruas, pedaços de corpos, segundo informações, estourando cabeça, sabe? Eu tô falando bem claro para vocês. A violência, o sangue escorrendo nas casas, nas vielas, sabe? A morte, a tristeza, o desespero das famílias se trancando, o medo se misturando com o sangue. Eu tenho dito essa semana que o Bolsonaro, ele quer, na verdade, não é fazer o golpe como foi em 64, o golpe militar. Não, ele já não conta mais com o golpe militar. Ele conta com o golpe miliciano. O pavor, o medo da população, com a violência imperando, a morte, o sangue escorrendo nas comunidades, provocada pelas milícias e por uma polícia corrompida. Uma polícia corrompida, misturando-se com os milicianos e provocando pavor, medo, morte, sangue, desespero nas comunidades. E aí, o cidadão de bem que não quer violência, ele pede, pelo amor de Deus, uma providência. E ele entra com o estado de sítio, coloca as forças armadas para defender e proteger o povo. E vem como salvador da pátria. Será que essa Jacarezinho não foi uma amostra do que vem por aí? Esse golpe miliciano que eu tenho chamado, golpe miliciano do Bolsonaro? Reflitam comigo. As imagens mostraram. O mundo está mostrando todas aquelas imagens. Jacarezinha foi projetada para o mundo inteiro. As imagens da carnificina realizada com 28 mortes lá naquela favela, naquela comunidade. Tristeza, gente. Isso é apenas talvez uma amostra grátis do que vem por aí. No pavor que pode acontecer sendo deflagrado em todo esse país. Bolsonaro conta com isso. É a carta na manga do presidente. O medo e o pavor da população, e ele vem como salvador da pátria. O golpe miliciano talvez tenha sido deflagrado com aquelas imagens da comunidade Jacarezinho. Reflitam, dá like, tá? Pensem comigo, faça seu comentário, inscreva-se e vem com a gente. Um abraço.